A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025 o Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor dessas lições é o pastor Fábio Martins. Estamos estudando a lição 5. Tem um texto base em Isaías de 17, capítulo 17 a 23. Juízo e condenação 2. Fizemos na semana passada juízo e condenação 1. Agora vamos dar sequência a esse estudo, juízo e condenação 2. Antes, quero te agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, você que tem comentado, compartilhado também as suas experiências, e agradeço também o apoio de cada um dos nossos inscritos desse canal. Estaremos orando, agradecendo pela sua vida, pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Oremos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual viemos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais um pouco de Ti. E nesse início de ano, Pai, estamos estudando o livro de Isaías, baseado no livro de Isaías, essas lições maravilhosas que o pastor Fábio Martins tem trazido para cada um de nós. Que o Senhor possa estar abençoando esses ensinos que são verdadeiro ensino para as nossas vidas, ó Deus, aprendizado, e para que possamos sempre estar diante de Ti com o coração voltado para a Sua obra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos estudar o juízo e condenação 2, O objetivo, irmão, desse estudo é aplicar aos cristãos de hoje princípios que façam convergir para uma vida profícua ou proveitosa, rentável, Comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia, Deus sempre trazendo justiça, mas também trazendo misericórdia, em proporcionar tempos de conserto e arrependimento. Então Deus sempre quer trazer conserto para o povo e arrependimento. O objetivo dessas lições, lá das profecias do profeta Isaías, foi exatamente isso, trazer arrependimento. Na lição anterior, ele trouxe o peso sobre Babilônia, a Assíria, Filistia, e Moabe e outras nações, Dando sequência a esse estudo, os capítulos 17 e 23 de Isaías dão sequência à série de sentenças contra as nações. E vimos na última lição que essas profecias descrevem o plano de Deus para outros povos no mundo antigo. Se Deus tinha planos para o mundo antigo, com certeza, para os nossos dias, Deus tem planos, E a Bíblia fala que os planos de Deus são os melhores para o ser humano. O Senhor permanecerá o mesmo, fazendo uso dos seus mecanismos para punir pecado. Deus é ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não muda, não tem variação de pensamentos. Julgando povos, os quais cultivam a dureza e vileza em seus corações, o qual mantém dureza e mesquinharia, ou egoísmo. Então, irmãos, nós vemos que o homem, ele parece que é irredutível a ouvir os conselhos de Deus, E lá no passado, como hoje também, muitas pessoas são resistentes à voz do Espírito.
a voz de Deus. Vimos que a palavra traduzida por sentença, né, lá na lição passada, mas no hebraico quer dizer carga, fardo, aquilo que é carregado, trazido. O trabalho árduo de Isaías é permanente. Então, Isaías está trazendo sobre si, sobre seus ombros, a responsabilidade de levar uma palavra dura, pesada, para de Deus para aquele povo, né? Para que ele se consertasse e se arrependesse. O objetivo sempre é conserto e arrependimento, tendo de ser porta-voz, palavras do juízo contra dezenas de nações. Ele cumprirá cabamente o seu ministério. Em 2 Timóteo, vamos ver aqui em 2 Timóteo, ele faz menção a esse cumprimento, né, da obediência à palavra de Deus, quando nós realmente se colocamos na obediência. 2 Timóteo 4, 5, que diz assim: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Foi exatamente isso que Isaías fez, né? Ele trouxe a palavra, né, com exatidão, sofreu as afrontas, as lutas, né, por levar a palavra verdadeira e cumpriu o seu ministério. E diz assim: revelando sua coragem e cumprimento com o Senhor, afinal, havia se colocado à disposição do Pai para ser enviado para onde ele mandasse. Em Isaías, né, nós vamos ver isso, Isaías 6, ele se coloca nessa posição de levar a palavra de Deus, a responsabilidade, né? Isaías 6, 8, ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías, ele se colocou à disposição para levar a mensagem. Não é muito diferente nos nossos dias, que Deus procura homens como Isaías, né, que se coloque à disposição para levar a mensagem a um povo rebelde, contradizente, um povo sempre que está errando e pecando, com sua mesquinharia, com seu egoísmo. Não é diferente dos mundos atuais, né, do mundo atual que nós temos. Primeiro tópico aqui, irmãos, nós vamos ver é Damasco. Damasco era a capital da Síria. Desde aquela época, Damasco já era a capital da Síria. E Efraim aqui é uma cidade, né? É uma cidade do norte. Mas Efraim sempre foi um povo, os eframitas sempre foi um povo corajoso. Quando você lê a história dos eframitas, de Efraim, esses descendentes, Efraim, irmãos, era um dos netos de Jacó, né, que foi escolhido para ser também se colocar como uma das tribos, já que José, né, Jacó escolheu um dos filhos, né, é o filho menor de José. Ele era neto de Jacó e ele fez parte de uma dessas nações, de uma das tribos, aliás. Uma cidade do norte aparece junto. Isaltino comenta que o contexto histórico desta profecia é mostrado no capítulo 7. Eu estou abrindo aqui, nós não lemos o texto, né? Que o texto é de 17 a 23, então nós vamos ler o capítulo 7 aqui de acordo com o contexto aqui que está falando. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, então esse rei da Síria, né? E Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Peca, né? Subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas nada puderam contra ela. Eles subiram, mas o Senhor não permitiu. E deram a visão à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, né? Esses dois reis aqui, o de Israel, Peca, e Rezim, a Síria, né? Síria.
Então se moveu o coração e o coração do povo, como se move as árvores dos bosques com um vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Seazar-Zube, saiam ao encontro de Acais ao fim do canal do viveiro superior, a caminho do campo lavandeiro. Eles acautela, quieta, não temas, nem se desanima o teu coração, por causa desses dois tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e o filho de Remalias. Então Deus não deixou, mandou um ânimo, né, para ele. Portanto, Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentá-lo, e repartamos entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos, Efraim será quebrantado, deixará ser povo. Irmãos, a palavra do Senhor sempre prevalece e prevalecerá. Com certeza, essas profecias foram cumpridas, né? Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E se não creres, certamente não ficareis firme. Então, aqui já houve uma sentença também, né, contra Israel e Síria. E continua a falar com a carta dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, o sinal, pede-o embaixo nas profundezas, em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem atentarei. Então ele disse: ouvi agora, a casa de Davi, pouco vos afadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também o meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, será o seu nome, Emanuel. Então, esse contexto aqui, né, que esses dois reinos, né, essas duas cidades que são reinos, se levantaram contra Jerusalém, contra Judá, para despojar, fazer guerra, porque Efraim muitas das vezes teve inveja, né, contra o reino de Judá. Quando os dois reinos se coligaram contra Judá, e provocou a ira de Isaías diante de Acais, né, para lhe hipotecar apoio que ele recusou. Damasco viraria um montão de ruínas. 17:1. Então, agora a gente vai lá para o capítulo 17, né? A sentença que Deus começa contra Damasco e Efraim. O peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruína. Então, o profeta foi lá e profetizou, né, que ao rei Acais, que estava temeroso, né, e Deus disse que nada do que eles tentavam, né, ou esses dois reinos, Damasco e Efraim, ou Síria e Israel, não ia suceder, porque ele está no controle. É provável que esse profeta tenha sido concretizado com a queda. É provável que essa profecia tenha se concretizado com a queda de Damasco aos assírios em 732 a.C. O autor faz essa colocação aqui, né? A destruição de Samaria pelas mesmas forças em 722 a.C. Efraim desapareceria. Aqui diz assim: e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele já está levando uma sentença, e a glória de Israel seria diminuída. No 4 ele diz: e será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Ficarei como uma oliveira depois da colheita. Aí ele fala como a oliveira, né, faz um jogo aqui, né? Uma colocação, oliveira, porque Israel é considerado oliveira. Vamos ler aqui 5 e 6.
Porque será como o segador da colheita de trigo com seu braço, cega de espiga, e será também como o que colhe espiga no vale de Refaíns. Na verdade, Israel aqui seria sacudida, como um bosque abandonado. Olha só, né, a colocação que ele faz no 9, 17:9. Naquele dia serão suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, haverá assolação. Então, quando as cidades estavam habitadas, serão assoladas, né, destruídas, né, saqueadas. Mas por quê? Porque se esqueceram do Deus da salvação. Aqui há um motivo, né, irmãos? O perigo das pessoas se voltar contra Deus e esquecer da obra de salvação que Deus tem para elas, né? No 17:10, né? É isso mesmo? 17:10. Esse foi o motivo porque eles foram destruídos, né? Porque eles foram levados a cativo. Portanto, esqueceu do Deus da tua salvação, e não lembraste da rocha da firmeza, da tua fortaleza. Porque bem plantarás planta formosa, as cercarás de sarmento estranho. Então, Deus dando a sentença aqui, porque eles se esqueceram do seu Criador, né? Quando houve a divisão, os reis lá foram reis maus, introduziu a idolatria aos deuses pagãos, e assim a nação entrou em declínio e em pecado. A sexta sentença é sobre o Egito, né? A sexta sentença é sobre o Egito. Isaías 18:1. Ai da terra que assombra com suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Quem é essa cidade? O Egito, né? Está além da Etiópia. E 20, versículo 6. Então dirão os moradores dessa ilha, naquele dia, veja que tal é a nossa esperança, aquilo que buscavam por socorro, para nos livrar da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos? Então, eles confiaram nos egípcios, mas os egípcios também foram subjugados também sobre a Assíria, aquele império que viria destroçando todas as nações, porque ele estava em ascensão, né? Os irmãos, repara que sempre há uma nação que está em posição maior do que a outra, porque Deus permite, né? Para que traga ensinamentos pedagógicos às demais nações para se voltar para o Criador. Aparentemente enviados coxitas, ou seja, etíopes, chegaram a Judá, procurando a ajuda dos judeus contra os assírios. Contudo, o profeta insistiu em esperar algum tipo de sinal da parte de Deus, Yahvé, né? E ele estivesse pronto, promoveria colheita destrutiva necessária. O novo oráculo da condenação, a sentença, só aparece novamente em Isaías 19:1. Vamos ler aqui. E o peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em nuvem ligeira e virá ao Egito. Os ídolos egípcios serão removidos perante sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaziará dentro deles, e destruirá seu conselho, e eles consultarão seus ídolos e cantadores, adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, um rei rigoroso, que iluminará, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, repara aqui que o Senhor, ele mesmo fala que entregará o reino do Egito. Por quê? Porque eles buscaram os seus ídolos, seus encantadores, né? As obras das suas mãos que fizeram aqueles ídolos, né? Eles mesmos foram enganados pelo
a vaidade, a mesquinharia deles. Ele iria nascer, secar o Nilo, fonte de água do Egito, assim devastaria o país. 19, de 5 a 8, né? 5 a 8. E faltarão água no mar, o rio se esgotará, secará, também os rios apodrecerão, os esgotos secarão os canais do Egito. As canas, os juncos murcharão, a relva que está junto ao rio, junto à ribanceira dos rios. Tudo que foi semeado junto ao rio secarão, serão arrancados, não subsistirão. Os pecadores gemerão, suspirão, todos que lançam ao rio e que estende a rede sobre a água desfalecerá. Então, irmãos, nós vemos que tinha uma sentença sobre eles, né? Tinha uma sentença sobre aquela nação. Quando E ele iria secar o Nilo, fonte de água, e do Egito, assim devastaria o país. 19:5. Isaías chegou a andar nu e descalço durante 3 anos, como sinal de destruição que estava por vir sobre Etiópia e Egito. 20, de 1 a 6. Então nós observamos aqui, irmãos, que essa profecia se cumpriria, né? E realmente se cumpriu da parte do Senhor. E nós vemos aqui que no final de 3 anos e meio, né? De 3 anos, durante 3 anos, eles foram, quando acabou esses 3 anos, eles foram destruídos pela essa nação poderosa, como diz aqui, que viria, né? E destruiria tudo, né? Ao redor deles. Mas Isaías também anunciou novas e emocionantes para o Egito. E profetizou: um dia o Egito iria jurar fidelidade ao Senhor. E o Senhor traria cura para o Egito, até mesmo paz entre eles e os assírios. Então, essa nação que perseguia eles, agora traria paz sobre eles, né? Naquele dia, o Egito e a Síria e Israel iria tornar-se uma bênção unida para todo o povo. Ao olharmos para o mundo de hoje, tais palavras parecem impossíveis, mas devemos nos lembrar de que nada está fora do alcance do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é uma promessa, né? Creio que ao tempo determinado por Deus, essa promessa será cumprida, né? Que essas 3 nações serão bênçãos na terra. Egito, Assíria e Israel serão bênçãos para as nações. Então, falamos aqui nesse primeiro tópico o peso sobre Efraim e Egito, ou sobre Síria e Israel, né? Agora, no segundo tópico, o peso sobre a Babilônia e do mar Arábia. Quando nós lemos falando sobre o mar, fala a interpretação aqui que o autor nos traz é que do mar é Edom, né? Isaías anunciou outro julgamento contra a Babilônia. Olha só, de 1 a 10. Então a Média se uniram para derrubá-la, né? Os medos e os persas, né? Também foram um império. O profeta começa com a descrição da carga do deserto do mar. O deserto do mar pode simbolizar confusão, né? Caos, e simbolizar que viria sobre a cidade. Essa linguagem poeta destaca a gravidade e a visão iminente, destruição que se aproximava. Então o profeta aqui ele usa uma linguagem poeta para falar quando ele diz sobre o deserto, sobre o mar, né? A utilização de imagens poderosas para transmitir verdades espirituais e profundas. Então ele usa essas mensagens, né? Essas mensagens profundas, né? Igual aqui que ele usa de mar poderosa para falar sobre as verdades espirituais. A realidade que Isaías identifica causa-lhe angústia e cansaço, né?
21, 2 e 3. Vamos ler aqui. 2 e 3. A visão dura me manifesta, pérfido trata perfeitamente, e destruidor anda destruindo, sobe Elão e Sitia, ó medo, que já fiz cessar a todos os seus gemidos, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústia apoderada de mim como a angústia de que dá a luz, estou tão atribulado que não posso ouvir e tão desfalecido que não posso ver. Então, o peso era tão grande que o corpo já estava angustiado, né, pelas profecias, se sentia cansado, seu coração sucumbe, né? Aí o meu coração está alenante, o horror apavora-me, o crepúsculo que desejava me tornou em temores. Então, o profeta também sofre porque essas profecias eram muito pesadas. Uma vez que a cidade, a qual era uma potência, revelara a sua vulnerabilidade. Sua queda era certa e ainda que tivesse os atalaias. Atalaias são aqueles guardiões, né? Os soldados que ficavam nas muralhas para vigiar a cidade. Porque assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. A palavra do Senhor se cumpriria. No versículo 8 e 10, e chamou e clamou como um leão o Senhor sobre a torre de vigia. Estou em pé continuamente de dia e de guarda, me ponho noites inteiras. E eis agora vem o bando dos homens, cavaleiros de pares. Então respondeu, diz, caída é a Babilônia, caída, todas as imagens, esculturas, seus deuses se quebraram contra a terra. A malhada minha, trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então o profeta aqui fala, né? O que ele viu, ele anunciou. E ele fala da queda da Babilônia, né? Quando Babilônia, realmente o império da Babilônia, se entra em ruína. A profecia conta do mar. O silêncio é um dos textos mais desafiadores das Escrituras. Do mar pode ser um nome para Edom, segundo Cabrite. No hebraico, o nome é um anograma, uma variação da posição dos letras de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, Edom, os edomitas, também eram um povo que existia naquela época, também tinha muita sede contra até Israel e também Judá, né? Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, cujo apelido era Vermelho. Então, eles eram povos assim assemelhados aos vermelhos. Os seus habitantes eram amargamente hostis aos judeus, ouviu? Eu falei? Então, em Salmos 137, 7, vamos ver aqui, Salmos 137, Salmos 137, 7, lembra, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque dizia, arrasai até os seus alicerces. Então, já tinha uma promessa ali que Edom seria também destruído. Obadias 1, 21. Isaías é o guarda questionado a ser do horário da noite. 21, 11. Vamos ver aqui, Isaías 21, 11. Isaías 21, 11. Peso do mar, grita-me, descer, guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. Então, essas são as profecias que o Senhor tinha profetizado para que essas nações se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados e voltassem para Ele. Noite na cultura hebraica tem a ver com um período sem revelação ou profecias. Miquéia 3:6. Né? O avanço assírio gerou temor em todas as nações, e Edom queria saber se havia alguma esperança, revelação e esclarecimento sobre isso. A resposta do profeta número 12, né?
E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Então, o profeta, ele não deu uma palavra, mas mandou que voltasse para que ouvisse o Senhor. É claro, há períodos em que o Senhor se revela, há períodos que não. Continue a perguntar. Vão e volte e perguntem. A sentença contra a Arábia está no capítulo 21, de 13 a 17, né? Aí eu vou ler aqui só alguns, né? O peso do deserto, o mar, com tufões do vento do sul, que tudo assola, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura que se manifesta, o pérfido trata perfeitamente o destruidor, anda destruindo e sobe a Elão e sitia, né? Cerca, né? Ó medo que já fiz cessar todo o seu gemido. Então o Senhor, ele traz também uma sentença sobre a Arábia, né? Os árabes. Aponta para as caravanas dos mercadores árabes de Dedã, deixando a rota do comércio e escondendo por causa da invasão da Assíria. Em exatamente um ano de esplendor de Quedar Saudita, deixaria de existir os seus arqueiros, porque eles eram famosos arqueiros, né? Eles tinham habilidades com os arcos. Seria reduzido, os árabes seriam fugitivos, correndo por suas vidas, por causa da espada. Em 715, Sargão II escreveu que havia derrotado uma série de tribos árabes e havia deportado para Samaria. Então, irmão, os irmãos veem que quando as nações, os povos, as pessoas não dão ouvido à voz de Deus, pode acontecer como aconteceu com esse povo que foi levado para uma outra pátria, um outro lugar, e ali se tornaram escravos, né? Submissos a outras pessoas. E Deus sempre trazendo juízo para que eles possam se arrepender e se consertar e se voltar para o Senhor. Aqui nós falamos sobre o peso sobre Damasco e Efraim no primeiro tópico. No segundo, Babilônia do Mar, ou Edom, né? Na Arábia. E agora o terceiro tópico e último tópico, Jerusalém e Tiro. Isaías declarou o dia do juízo, do julgamento de Jerusalém. O povo havia vivido ali em segurança durante muitos anos e acreditava que, independente do que eles fizessem, Deus protegeria para sempre. Como o povo do norte foi levado cativo também para a terra lá, assim o povo pensou que ele estava protegido, que não precisava se consertar, e infelizmente eles não aproveitaram a oportunidade e também foi levado a cativeiro, né? E nós vamos ver aqui nessa lição. Independente do que eles fizessem, Deus os protegeria para sempre. Estava, na realidade, vivendo como as nações pagãs viviam, né? Como o povo pagão, ímpio, vivia, né? Toda a prática de mal eles estavam cometendo. Eles haviam feito tudo, mas não confiaram em Deus. Também, né? 22, 11. Vamos ver aqui. 22, 11. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a sua antiguidade. Então eles fizeram muitas coisas, fizeram obras, né? Mas na verdade não estavam confiando em Deus, não olhou para o Criador, não olhou para cima. E aqui vai também ter um grande erro, né? Quando esquecemos que devemos obrigações a Deus. Em vez de festa, eles deveriam jejuar, chorar, usar pano de saco. O 12 vai falar: o Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, ao rapar da cabeça, ao cingedouro do silício. É um concerto que ele estava chamando, né? Como o Senhor também chama nos nossos dias, que possamos olhar para o céu e buscar a face do Senhor Todo-Poderoso e nos converter dos nossos maus caminhos todos os dias, porque todos os dias pecamos contra o Senhor, né? Então o Senhor quer
que nós estejamos em retidão na sua presença. Mas isso não aconteceu. Os versos de 22, de 1 a 14, trata a incredulidade de Judá. O dia do julgamento iria destruir essas crenças. 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será extirpada até que os morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, irmãos, o Senhor sempre está pronto a perdoar o seu povo, né? Mas Ele manda julgamentos para que ele se possa se converter dos seus maus caminhos. O profeta apresentou 2 futuros líderes, Sabena, de 15 a 19, vamos ler aqui, esse Sabina, né? Sabena é degradado e ele é aqui exaltado. Então Deus manda 2 líderes para essa nação. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro como Sabina, mordomo, e diz: que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui para cavasses aqui a uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cingelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor arrojará violentamente como um homem forte e de todos se envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o pobre da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei o teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, esforçá-lo-ei de baluarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E ele será como pai dos moradores de Jerusalém para a casa de Judá. Então aqui nós vemos que dois líderes, né, Deus levantou para que eles trouxessem moral, né, a moral para o povo de Deus. 2 líderes. E Eliaquim é do 20 ao 25, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do seu pai. E dele dependerá toda a glória da casa do seu pai, os renovos descendentes, e todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, e será arrancado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Então, o Senhor sempre confirmando a sua palavra, né? O primeiro seria o governo para ganho desonesto. Deus o derribaria da sua posição, sabendo, né? E o segundo, ele é aqui. O segundo foi um dos poucos exemplos de boa liderança à sua geração, servindo a nação como pai. Então, ele aqui foi um bom rei que soube obedecer à voz do Senhor, né? Que diz assim: dele dependerá toda a glória da casa do seu pai, os renovos descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas, porque ele será como o pai. A longa sequência de sentenças e julgamento contra as nações termina com Tiro. No capítulo 23, de 1 a 18, nós vamos ver que essa cidade, né, Tiro, que nós vamos saber que vem da Fenícia ali, os filisteus, né? Tiraram uma cidade portuária. Então nós vamos ver que Deus traz julgamento para eles também. E fala assim: Tiro, cidade portuária da Fenícia, que usava sua localização estratégica para acumular riquezas. Contudo, Tiro logo seria passar pela tragédia da falência. Então, a grandeza, a riqueza, eles eram muito orgulhosos, soberbos, porque se achava que tinha opulantes, né, com a riqueza deles, e confiava nas riquezas. Aqui está também um exemplo para nós. Não devemos ter agarrar as matérias, ao dinheiro, a riqueza, porque ela pode de uma hora para outra desaparecer. Deus iria destruir o orgulho da cidade, as suas posses e outros. Lembrando, irmão, aqui, agora minha mente veio,
no tempo da pandemia, pessoas que tiveram seus ganhos, né, perdas, muitos perderam o acesso ao comércio, a sua riqueza ficou presa, exatamente porque não devemos pôr de uma hora para outra, né, a situação pode mudar, o governo pode mudar, né, e então nós temos que ter um aprendizado com essas coisas, não ter nossa confiança no dinheiro, mas sim a nossa confiança deve estar no Senhor, né? Deus iria destruir o orgulho da cidade e suas posses a outros. No final, Tiro se submeteria aos propósitos soberanos de Deus. A divisão do capítulo é clara, a lamentação, né? Ó, esse capítulo vai trazer lamentação, de 23, de 1 a 7, explicação 23, 8, 14. Então, nesse texto, nos primeiros capítulos de 1 a 7, é lamentação, está lamentando. E depois Deus, vamos de 8, né? De 8 a 14. Diz assim: quem formou este desígnio contra Tiro, cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou estes desígnios para denigrir a soberba, olha só, a soberba e todo ornamento, e envelheceu o mais nobre da terra. Então o Senhor trouxe esse intento para que eles atingissem a soberba dele. Qual é a soberba dele? A riqueza, né? Você achava que eles eram muito prósperos, né? E 14, né? Isso mesmo? Vamos aqui. Passa como Nilo pela tua terra, a filha de Tarsis, e já não há cinto ao seu redor. Esses navios de Tarsis eram muito fortes, né, na marítima. E ele estendeu a mão sobre o mar e turbou o reino. E o Senhor deu mandato contra Canaã para que se destruísse as suas fortalezas. Ele disse: nunca mais pularás de alegria, oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta e passa o que tinha, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo, e a Síria fundou para os moradores no deserto, e levantaram suas fortalezas, edificaram seus passos, mas já está arruinada de tudo. O vai navios e sacis, porque é destruída a vossa força. Então, a cidade de Tiro era um grande porto, né, que tinha os melhores navios, e ela foi totalmente sucumbida pela essa profecia. E agora, do 15 a 18, Deus restabelece, né, aqui, né, traz uma restauração para esse povo, né? E de Tiro será uma canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, prostituta, entrega esquecimento, toca bem e reparte a área para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância, a prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será sagrado ao Senhor o seu comércio, a ganância de prostituta se entesourar, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que coma suficientemente e tenha vestes duráveis. Então o Senhor restabelecendo também para que ela sirva, né, ao povo de Deus. Joséfo Jerônimo relata como muitos da área da Fenícia foram convertidos e apoiaram o trabalho do Senhor. Paulo encontrou almas piedosas lá nos tempos do Novo Testamento, em Atos 21, 3. No segundo século, Tiro tornou-se importante centro cristão. Então, o Senhor abate, o Senhor levanta nações, impérios. Aqui está uma advertência, né? Se nós obedecemos a voz do Senhor, irmão, Deus vai fazer proeza no meio do seu povo, né? Os capítulos 13 e 23 de Isaías demonstram a soberania de Deus e o controle sobre o universo. Irmão, tudo que existe está no controle de Deus, o universo, todas as coisas. Ele governa e reina e julga justamente, ele é justo, né? Ele julga com justiça.
uma vez que sua onisciência conhece a motivação e os propósitos do coração do homem, todos os impérios líderes, os quais ergueram na história, sucumbiram. Todos eles, irmão, os impérios assírio, babilônio, egípcio, todos até agora, nenhum subsiste. Desde o Antigo Testamento até hoje, norte, sul, leste, oeste, com estratégia multifacetada, todos distintivamente curvaram diante da face do nosso Deus, né? Pode a criatura contender com o Criador? Romanos 18, 20. Evidente que não, né, irmãos? Evidente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, terminando já esse estudo, em que pese, entretanto, ter o homem conhecimento das suas habilidades diante da perfeição do Senhor. Condiciona ainda seu coração ao engano, à falácia que viverá aquém indiferente aos decretos do Criador. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus é Deus. Romanos 14, 11, vamos ler esse texto também, né? Romanos 14, 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então, todos nós estamos prestes a confessar, né, que o Senhor Jesus voltará, o Senhor Jesus voltará e governará com poder e autoridade, tomando de volta tudo que é seu por direito. Que nós possamos confiar no Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Toda a nossa vida. Vamos orar? Quero te agradecer, você, meu amigo, meu irmão, que tem ficado conosco. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e faça também o seu comentário, tá bom, irmão? Quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez, o Senhor nos permitir, que dê a condição para estar fazendo esse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.